aparecer para batermos aquele papo, principalmente a respeito das Escrituras. Embora muitos debatem a respeito dessa Escritura, muitos rebatem até mesmo contra a divindade que é Deus, colocando os pontos cruciais das matanças acontecidas no Antigo Testamento ou nos primórdios da criação. Não quero entrar aqui em detalhe se antes de Adão e Eva já existia pessoas. Evidentemente que sim, porque o trecho deixa bem claro, que já tinha gente para a banda do norte. Mas é importante destacar aqui, mas antes de tudo, fazer a propaganda aqui da C45, C45 é um suplemento alimentar, dá bem viver para gerar energia, a disposição e bem-estar. Então, C45 aqui, ótimo suplemento alimentar. Lembrando que o primeiro homicídio aconteceu no Éden. Lembrando que no dilúvio, onde morreram várias pessoas afogadas, no tempo de Noé. Será que todos eram pessoas boas? Não. Eram assassinos, psicopatas, estrupadores, eram pessoas bárbaras, eram os nefilins misturados no meio, que prostituía com as mulheres. Lembrando que Sodoma e Gomorra eram pessoas boas? Lógico que não. Eram tão boas que viviam em perfeita sodomia. Eram tão boas que quando os anjos do Senhor estiveram na porta de Ló para buscá-lo, como buscou, levou e salvou, eles queriam manter relações sexuais até com esses seres angélicos. Na caminhada de Moisés pelo deserto, eu fico fascinado. Aquele povo vendo que eu não podia, o que você não podia ver. O maná caindo do céu, eles sendo alimentados. Uma água saindo da pedra. Lembrando que no decorrer da história, no decorrer da humanidade, a espécie vivente da Terra sempre buscou ou sempre criou uma divindade para que eles fizessem os seus ritos e pudessem viver numa esperança. Se iria resolver ou não entremos em detalhes. É só ler o livro de Molinovski, O Sagrado e o Profano. A humanidade sempre buscou uma divindade. Exemplo disso, nós temos o próprio Baal, que ele sacrificava Baal, que era o deus da cultura deles. O Egito sempre teve suas divindades. Na Grécia, era praticamente uma divindade por dia. Lembrando que, entre aspas, Deus Artemis, com D minúsculo, as pessoas eram imoladas, eram crucificadas
crucificadas, não, imoladas. Eu nem vou usar o termo crucificado. Pior do que a crucificação. Tirava a pele dessas pessoas e colocava aos pés da divindade. Lembrando também Atenas, Grécia, Deus Zeus, né? Zeus, lembrando de Sócrates. Os filósofos, alguns tinham seus deuses, o que tinha mais era Deus. E todos tinham oferendas oferecidas a eles. Então, é essa divindade, a qual está aqui, Deus Israel, qual está aqui. Ela também exigia os seus sacrifícios. Agora procura um inocente que foi morto. Hoje, o maior psicopata, o maior sociopata, o pior parricida, o pior matricida, o pior necrófilo, o pior pedófilo, o pior serial killer. Lembre que ele já foi um lindo bebê, já foi acariciado entre afagos e beijos, e o ambiente em que ele estava não contribuiu para que ele fosse isto que ele é hoje, o que foi hoje. Então, portanto, Deus tem o DNA de todos nós, o meu, o seu. Ele tem todos os códigos da nossa alma, a ponto de ele dizer ao profeta Jeremias: eis que eu te conheço mesmo antes de estar no ventre da sua mãe. Ele já conhece toda a malícia do homem. Ele já conhece todo o mal. Embora ele não criou a espécie para isso. Mas o mal foi crescendo naturalmente dentro do próprio homem. Já vi isso hoje, não gosto de falar muita coisa não. A maldade que tem hoje. É bom ainda acrescentar que todas as divindades no decorrer da história tinha o sacerdote ou a sacerdotisa, ou aquele que oferecia as oferendas e os sacrifícios, e muitas vezes sacrifícios humanos. Que eu lembre, não teve nenhum sacrifício humano para Deus, com exceção de um caso de alguém que falou: se vencesse, eu esqueci o nome agora, se vencesse a guerra, ofereceria sua filha a Deus em sacrifício, embora Deus não pediu. E não sei se sucedeu também. Então, portanto, é bom lembrar que Deus não se compraz com a morte de ninguém. Todo aquele povo que foram mortos no deserto foram rebeldes que viam acontecer, desobedientes. Aquele povo aceitou que Balaque, debaixo dos conselhos de Balaão, que vendia seus prodígios, mas foi morto à espada também. Ele permitiu que lindas e sensuais mulheres infiltrassem no meio do povo israelita. E ali começou a confusão. Ali começou a contaminação. Lembrando que existiam tribos ali de tão mal que eram, que quando o povo de Moisés, com pés sangrando, com sede, debaixo do sol escaldante, Moisés avisava, pedia primeiro, antes, o rei daquelas terras, que permitisse que seu povo passasse pela estrada, e se porventura um de seu gado bebesse da água
daquela cidade, ele pagaria até pela água bebida. Como que a coisa era tão respeitosa. E teve reis de tão ruins que eram, que não permitiu a passagem. Ao contrário, mandou guerreiros para pelejar com o povo israelita. Sim. Então, portanto, não foi ceifado nem inocente. Lembrando que Hitler não era uma divindade e matou milhares de pessoas. Não é só judeu, não. Matou gays, judeus, negros. Ele só queria a raça ariana e nada mais. Lembrando que Stalin, Mao Tse-tung, esses grandes ditadores mataram milhares e nem tanto por isso eram divindades, eram deuses. Lembrando que Domiciano, imperador romano, foi o que mais cometeu sacrifícios com o povo cristão. Matou a ponto de que se criasse um decreto universal para exterminar todos os cristãos. Lembrando que Jesus Cristo foi sacerdote, filho dessa divindade. E ele trabalhava, ele exercia a sua função, seu ministério sacerdotal em prol, debaixo da essência dessa divindade. Me aponte uma atrocidade cometida por Jesus Cristo. Me aponte uma corrupção cometida por Jesus Cristo. Ao contrário, ele estava no meio de ladrões, ele estava no meio de pecadores, ele estava no meio de prostitutas, para tentar resgatar um por um. E ainda deu o seu sangue na cruz, deu o seu corpo para ser crucificado. Sobre morte de maldição, no mesmo madeiro que teve morte e maldição, teve bênção e redenção. Se a divindade fosse tão mal, o sacerdote, o Filho atemporal, Jesus Cristo, evidentemente seguiria os desígnios que muitos falam dessa divindade. No entanto, foi o homem mais fraterno, o homem mais amoroso que existiu na face da terra. Então, portanto, muitas vezes essa escritura irrita as pessoas, porque isso aqui vai de encontro à sua distorção moral. Isso aqui vai de encontro e vai contra ao seu modo desvirtual de viver. Existe a desvicissitude humana. Isso aqui vai contra a imoralidade. Isso aqui vai contra a cobiça, contra a corrupção, contra a imoralidade. Então são vários assassinos hoje que mataram milhares por esse mundo afora. Não importa, entendeu? Porque Deus fez uma limpa, Ele permitiu uma limpa em Sodoma e Gomorra. Ele fez uma limpa na época de Noé. E vai fazer mais uma limpa, muito em breve. Vai fazer mais uma limpa. Nós estamos acompanhando aí. Exemplo nós temos, exemplo é bem claro. Quantas pessoas não morreram nessas tragédias de catástrofes
enchentes. Quantas entidades não entraram no meio, estão até hoje pedindo ajuda. O próprio prefeito decretando aí calamidade pública, como teve muitas calamidades públicas decretadas, e mesmo assim não vai deixar de existir o carnaval. Então é muita contradição. E depois é Deus que mata. Nós vivemos debaixo de uma lei de causa e efeito. Eu sempre falo isso. Ação e reação. O que se ceifa, o que o homem ceifa, ele colherá. Não se planta espinho e colhe uva. Se eu estou saindo do aconchego na casa, se eu sei que a violência está grande lá fora, se eu sei que o morticínio está grande lá fora, eu estou largando minha família, estou indo para lá, eu estou buscando o pior. Se eu estou desvastando, já disse aqui também, o planeta, desmatando tudo. Praticamente eu estou destruindo o ecossistema, todas as formas de vida. Então nós mesmos estamos gerando mecanismos para a nossa própria morte. Deus apenas permite. Se há uma cidade ruim e há um vulcão ao lado dela, ele vai entrar em erupção, Deus aproveita. Vai para lá. Consuma um pouco. E a maldade é enorme. É muito grande. Temos que estar atentos e não deixarmos que pessoas nos convençam que essa divindade é mal. Se lermos atentamente, estudarmos atentamente as Escrituras, de fato, ele exterminou sim. Mas veja lá quem foi exterminado. Já vi relatos de lindos bebês, criados entre boa família, com os melhores instrutores, com a fonte de amor inesgotável à sua volta, não existindo nenhum motivo externo, que muitas vezes joga a culpa no ambiente, ou joga a culpa onde a pessoa estava. Mas já tem relato, já está comprovado de pessoas que tiveram bons ambientes, bons antecedentes, bons estudos, e que mais tarde se tornam verdadeiros psicopatas, serial killers, líderes, assassinos, sim. Só que naquela época, Deus conhecia o DNA de cada um. Deus conhecia o teu código da alma de todo ser vivente. Então ele já sabia que ia dar maus frutos. Então é preciso entender. É difícil para entender? É difícil para aceitar? Eu também custei a gerir isso. Eu custei a gerir os sacrifícios de animais, mas na época era necessário. No tempo de Cristo não existiu. Por parte dele, não. No tempo de Jesus Cristo não houve matança nenhuma. Por parte dele, não. Então, na verdade, ele não trouxe nada de mal dessa divindade como sacerdote atemporal para o planeta Terra. É isso que tem que se entender. Por enquanto é só, estou aqui hoje falando como teólogo, dentro da Escritura.
É difícil para entender Deus, mas quando você entende também acabou. Você passa por todo tipo de entendimento. Um forte abraço. Que Deus os abençoe, proteja sua família, sua casa, a minha. E daqui a pouco nós estamos partindo para a conexão espiritual. Um forte abraço. Em nome de Deus Pai, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando a gente fala Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque Deus, gente, querendo ou não está mais na terra. Ele, em si, direto com o homem, estão as maravilhas que Ele deixou, que nós usufruímos. É bom entender isso. Tudo que nós precisamos, tudo que vem da terra, até o ar que respiramos, a água que bebemos, você joga lá 4 bagas de milho, nasce um pé com 10 espigas, cada um com 120 bagas, é o poder de Deus. Tudo que existe aqui na terra, as maravilhas que Ele deixou. E que Deus possa nos abençoar. Forte abraço.